Oi, gente, aquele abraço, boa semana a todos. Hoje, segunda-feira, dia do programa Espaço Aberto da sua TV Educar. Hoje, no primeiro bloco, eu vou receber a assessora de comunicação da Zona da Mata Mineração, nossa querida companheira aí, Juliana, que é assessora de comunicação. Juliana, é um prazer tê-lo aqui no programa. Vamos falar aí de um atraso que aconteceu com a diretora Maria do Carmo, né? Boa tarde, Wesley. Boa tarde a todos. Na verdade, é aquelas coisas de trânsito, né? Que é meio imprevisível, mas a Maria do Carmo já está a caminho, ela é a pessoa mais apropriada para falar, né? Porque ela tem profundo conhecimento, mas enquanto ela não chega, eu vou aqui quebrando um galho. A Zona da Mata Mineração, ela é uma pequena mineradora, né? E como o próprio nome diz, ZMM, Zona da Mata Mineração, uma homenagem aqui à região onde a empresa está atuando, e no último dia 2 de setembro, completou o primeiro mês de operação. Está lá entre Pedra do Anta e Teixeiras, entre esses dois municípios, e começou agora, tem em torno aí de 180 funcionários entre diretos e entre as empresas terceirizadas, e nesse momento ainda está acontecendo aí mais contratações. Então, até o fim desse ano, a perspectiva de chegar a cerca aí de 300 empregos dentro da planta, dentro da empresa, isso entre os diretos da empresa e também os terceirizados que prestam serviço dentro da empresa. Ô, Juliana, como é que surgiu o entrosamento seu com a Zona da Mata Mineração? Sem dúvida alguma, é um grandioso ganho para a nossa região. Você acabou de falar da geração de empregos, entre outros benefícios que vêm para cidades no entorno de Teixeiras e Pedra do Anta. Então, né, essa questão do emprego é uma questão importante para a região. Eu vim fazer um trabalho de comunicação com a empresa, tem pouco tempo que eu comecei, conversei com algumas pessoas que estão trabalhando na ZMM, seja quem trabalha diretamente, lá dentro diretamente, e tem várias histórias interessantes, histórias de várias pessoas que chegaram a pensar em ir embora da região. Eu conversei com um rapaz que ele é motorista de caminhão, e ele falou assim: ô Juliana, eu cheguei a pensar em ir embora daqui da região porque eu estava há 2 anos e meio sem emprego. Que é isso? 2 anos e meio sem emprego. Ele falou assim, que o problema é que aqui na região é muito difícil encontrar muito difícil emprego. Então, assim, essa foi uma das histórias, e tem várias. Então, mudou a vida dele. Tanto que mudou a vida dele, que ele falou assim: agora eu estou pensando em terminar minha casinha e quero trocar meu carrinho futuramente para um carrinho um pouco melhor. Então, são coisas simples, muito bom, né, Juliana? Mas as pessoas começaram a ter perspectivas. Sim, que antes elas não tinham, certeza. né? Então, aquela primeira coisa, quando a gente pensa numa mineradora, o lado positivo disso tudo é a questão de geração de postos de trabalho. A questão social também é muito importante, porque a ZMM, ela foca nas pessoas da região e do entorno onde ela está situada, né, 95% dos postos de trabalho são da região, principalmente de Teixeiras e Pedra do Anta, mas também tem outras cidades próximas também. E quem vem de fora, ainda tem uma coisa importante que é para destacar. Quem vem de fora, vem para cá, aluga casa na região, compra no supermercado da região. Então, acaba movimentando toda a região, mesmo os poucos que vêm de fora. Acaba movimentando também toda a região. Então, essa questão do emprego é uma questão muito importante, além da geração do emprego, que é algo que muda a vida das pessoas. Aquela pessoa que estava sem perspectiva e ela começa a ter uma carteira assinada, que hoje em dia a gente tem aí mais de 12 milhões de desempregados no país. Sim. Então, a pessoa já tem perspectiva, já começa a fazer planos, já muda aquela vida. Então, a vida dessas pessoas mudou. E além da questão dos empregos, tem algo que é muito importante também destacar, que é a geração de impostos, né? Com certeza. Então, acaba beneficiando a região, seja pelo emprego e seja também
pela geração de impostos, esses impostos pagos às prefeituras, eles acabam movimentando e sendo um recurso a mais para se investir na cidade. E o comércio local. Sim. Né? Gente, veja as ofertas do Sacolão Center para você. Promoção válida de segunda a sexta-feira. Mexerica carioca, R$ 4,98 o quilo. Morango, a R$ 2,99 a bandeja. Pepino caipira, a R$ 1,98 o quilo. E tem mais, hein? Pepino comum, a R$ 1,98 o quilo. Repolho roxo, a R$ 1,98 o quilo. Uva Crisson, a R$ 5,98 a bandeja. Uva Itália, a R$ 6,98 o quilo. Uva Rubi, a R$ 7,98 o quilo. São uma das ofertas do Sacolão Center para você que tem a validade de hoje até a próxima sexta-feira. Juliana, em termos ainda de geração de emprego, logicamente que a ZMM está priorizando o emprego local. Aquelas pessoas que vão de outras regiões mais distantes de Teixeiras e de Pedra do Anta, como é que elas podem concorrer aos empregos? Elas são brecadas ou podem concorrer também? Não, é questão de democracia, né? A gente não vai barrar emprego para ninguém. É uma filosofia, né? Uma filosofia da ZMM, a questão da mão de obra local. É uma questão também bem de filosofia mesmo da empresa. Porque a gente sabe que, infelizmente, aí tem muita gente desempregada e muita gente desempregada até na área da mineração. Só que a empresa, ela optou por trabalhadores locais. Não quer dizer que, se por acaso não tiver alguém, 95% da região. Agora, um ou outro, claro que vem de fora, mas de toda forma a cidade acaba sendo beneficiada, né? Juliana, por ser uma empresa mineradora, logicamente vocês têm que ter as pessoas profissionais que atendam o momento do serviço. Vocês contratam esse tipo de pessoa que já trabalharam em outras mineradoras para ensinar as pessoas da região? Contratamos gente que já trabalhou, sim, em outra mineradora, que já tem essa tradição de ter trabalhado. Agora, mesmo aquelas pessoas que nunca trabalharam com mineração, elas estão tendo oportunidade. Por quê? Porque a empresa oferece curso de capacitação. Mais de um mês de curso de capacitação. Então, a ZMM tem, voltando naquela questão, é mesmo a filosofia da empresa, de impulsionar a região. Não é à toa que o nome é ZMM, que é Zona da Mata Mineração. Está realmente abraçando a região. Porque, embora a sede seja em Belo Horizonte, a atuação dela, a planta está aqui na região. Então, se o profissional for bom, independente de onde ele seja, ele vai ter seu espaço, claro. Mas é a filosofia mesmo da empresa de abraçar a região, de fazer uma parceria com a região. Porque a partir do momento que a gente tem que entender isso, a partir do momento que uma empresa cresce, ela também vai levar muita gente junto. Verdade. Então, por exemplo, até mais ou menos agosto eram por volta de 180 postos de trabalho na empresa, entre as empresas terceirizadas e da própria ZMM. Quer dizer, tem essas pessoas da região e 180 postos que estão crescendo. Tá, nesse momento já está acontecendo mais contratações, algumas pessoas já vão passar por treinamentos, então todo mundo passa por treinamento, então é aposta mesmo na região. E aí, tem pouco tempo que tem a empresa, 180 postos de trabalho, fora o impacto indireto, que beneficia vários outros setores, né? Sim. Então, e agora está se contratando mais gente. E a perspectiva de chegar a 300 postos até o fim do ano. Quer dizer, a empresa crescendo, ela leva a região também. Lógico. Tranquilamente que leva a região. Isso é tranquilo. E eu tive a oportunidade de estar lá na ZMM na semana passada. Inclusive, a gente rodou as entrevistas aqui com o Flávio Amora, que também faz parte do quadro lá de vocês, o gerente. Cara altamente capacitado. Entende profundamente do assunto, e ele nos dizia da importância da chegada dessa empresa na nossa região.
Pena que não está chegando em Ponte Nova. Queria tanto que chegasse em Ponte Nova, que a Maria do Carmo resolvesse, né, a questão de chegar, fazer análise. Ela que é uma geóloga, né, preparada, conhece profundamente do assunto para estudar aqui a nossa região, de Teixeiras para cá também, que de repente tem alguma coisa também, né, Juliana? Uma mineradora tem um diferencial em relação a um outro tipo de empresa. Se eu tenho um supermercado, eu posso abrir um supermercado em qualquer cidade que eu queira, né? Sim. A mineração não, ela vai aonde tem o minério. Então, a Maria do Carmo é a melhor pessoa aí para explicar direitinho. Ela está falando aqui, já teve um pequeno atraso por causa do trânsito. Trânsito caótico em Ponte Nova, dia de segunda-feira, é triste, ainda mais com um acidente. Sim. Né? Ô, gente, veja as ofertas do Sacolão Center para você. Abacaxi, 3 unidades por apenas R$10. E tem mais, hein? Feijão carioca, R$ 3,98, pacote de 5 quilos. Goiaba vermelha, a R$ 2,98 o quilo. Mamão formosa, a R$ 2,98 o quilo. Manga Palmer, por apenas R$ 4,98 o quilo. Aquela manga sem linha, docinha, uma delícia, a R$ 4,98 o quilo. Manga Tome, também a R$ 4,98 o quilo. Melancia docinha, R$ 1,98 o quilo. Beterraba a R$ 1,98 o quilo. São as ofertas imbatíveis do Sacolão Center para você, minha dona de casa e do trabalhador. Está valendo a promoção também da empresa Tomás Rabelo. Indústria fixada em Belo Horizonte, está com a sua linha de bolsas feminina e masculina nos principais shopping centers de Belo Horizonte e da região metropolitana. Como você ganha essa carteira aqui masculina? É só você entrar no Instagram lá do programa Espaço Aberto, marcar mais 2 pessoas, que no próximo programa de semana que vem, na próxima segunda, nós estaremos sorteando esta carteira e também o kit da Dalsan Naturalis Cosméticos, da cidade de Dom Silvério, próximo a Ponte Nova. Esse lindo kit, mesmo procedimento. Entra lá no Instagram, marca mais 2 pessoas, que na próxima semana a gente vai estar sorteando estes 2 aqui, ó. A carteira masculina e o kit da Dalsan. E o kit aqui da Roberta Radiadores, a gente vai levar mais um prazo, porque chegou na semana passada e a gente vai estar divulgando aqui por um período maior esse kit de produtos para arrefecimento do seu veículo. Roberta Radiadores. E ponto final. Ô, Juliana, vamos falar mais um pouquinho aí da ZMM, depois do intervalo comercial, porque a Maria do Carmo já chegou aqui nos estúdios, ela está produzindo ali, ficando mais bonita do que ela já é. A gente vai faturar e volta daqui a pouquinho para a segunda parte do programa Espaço Aberto. Até já! Muito bem, de volta com o segundo bloco do programa Espaço Aberto de hoje. Agora sim, depois de um tumulto no trânsito em Ponte Nova está virando metrópole também, hein? Está aqui conosco a diretora da Zona da Mata Mineração, Maria do Carmo Schumacher. Esse pequeno imprevisto acontece, né, Maria do Carmo? Prazer tê-lo aqui. Pois é, prazer também, prazer é meu e espero que a gente seja proveitoso para todo mundo entender um pouquinho mais o que é essa dita mineração aqui, né? Mas se não der para falar tudo, você vai voltar outras vezes ao programa, sem dúvida alguma. Beleza? Combinado. Maria do Carmo, a gente vai pedir para soltar as imagens, o Dinei soltar as imagens que eu e o Alexandre Gomes tivemos semana passada lá na planta, na mina, em Teixeiras e Pedra do Anta, e eu vou batendo um papo com ela com relação a este novo empreendimento aqui da nossa região. Pode soltar, Dinei. Maria do Carmo, dia 2 completou 1 mês de produção. Queria que você falasse um pouquinho sobre este minério.
Bom, esse minério é um minério diferente, né? Na Zona da Mata nunca se tinha reconhecido que existia mineralização de ferro, né? E realmente não existe uma mineralização tradicional de minério de ferro aqui. A gente, desde 2015, nós começamos a pesquisa aqui na região, né? Mais em campo em 2016, e a gente descobriu um novo tipo de mineralização de ferro, que a gente chama de hidrotermalito. É uma mineralização que ela junta um mineral de minério diferente do que a gente normalmente vê no Brasil. A gente tem a magnetita e não a hematita, que é normalmente o que a gente usa aqui, né, no quadrilátero ferrífero, né, e tal. E a gente tem essa magnetita associada a quartzo, né? E com isso o nosso minério, ele se torna um minério, ele atinge qualidades muito interessantes no mercado, pode ser dita qualidade premium, e também a gente consegue recuperar 90% do nosso rejeito como areia. Já foi provado que ele é um ótimo agregado para a construção civil. E com relação a este minério, é um minério completamente diferente do que a gente está acostumado a ver aí nas grandes mineradoras, né, Maduca? Exatamente. As grandes mineradoras aqui do Brasil, a gente tem uma rocha chamada Itabirito, né, que é a associação de quartzo com hematita, né? E no nosso minério não, é um hidrotermalito, são corpos pequenos, a gente não tem essas montanhas de minério, por isso é que a gente tem são pequenas formações geológicas que estão espalhadas desde Amparo da Serra até Ubá, né? Mas são pequenos corpos minerais, né? Então, com isso, a gente vai ter essa primeira operação, que é uma operação experimental ainda, mas acreditamos que a gente vai ter total sucesso nessa nossa empreitada aí de comprovar a viabilidade técnico-econômica desse novo minério que a gente descobriu. A gente vai dar uma paradinha aqui, nós vamos dar uma faturada aí para ela resolver um problema técnico aqui também, e a gente volta daqui a pouquinho. Fatura aí, Dinei, fazendo favor. Muito bem, de volta com o programa Espaço Aberto. Agora, beleza, vamos tocando aí o programa. E, Maria do Carmo, qual é a filosofia da empresa em utilizar a tecnologia em sustentabilidade? Bom, a gente desde o início, a viabilidade técnica desse projeto só se deu porque desde o início nós trabalhamos com tecnologia e inovação, né? Por se tratar de um novo tipo de minério, se a gente não tivesse usado tecnologia e inovação nos nossos processos, a gente não teria a viabilidade técnica e econômica do projeto. Então, por isso é que a gente desde o início investimos nisso, né? E conseguimos viabilizar um novo tipo de processo. Com isso, a gente está testando 2 plantas de beneficiamento, uma a seco e outra a úmido, mas nessa úmido a gente não tem barragem também, porque a gente recircula 100% da nossa água. Então, isso quer dizer que nenhuma água que a gente, mesmo no nosso processo a úmido, nenhuma água retorna para o meio ambiente. Entendi. Ô, Maria do Carmo, fala um pouquinho com relação às barragens. Isso existe na Zona da Mata Mineração? Não, porque justamente a gente trabalha com um novo tipo de tecnologia. Então, a gente não escuta falar de mais da conta, não tem nenhum tipo de comparação com a de Mariana, com a de Brumadinho. Primeiro o tamanho, né? Isso. Nós somos uma pequena empresa de mineração formada por 12 pessoas físicas, né, com capital 100% mineiro, né, uma pequena operação. Para vocês terem uma noção de comparação com o tamanho da Vale, nós temos hoje, a gente tem uma produção já em operação de 300 mil toneladas, ano que vem a gente deve chegar a 600, que é o que tem nosso licenciamento, mas isso representa, 300 mil toneladas representa 0,1% mais ou menos da operação da Vale, né? Se a gente comparar com uma única mina, Brucutu, que produz 30 milhões de toneladas por ano, isso representa 1% do tamanho de uma mina de Brucutu. Para a gente ter um comparativo, né?
e a gente poder entender também que toda atividade humana tem um impacto, mas o seu impacto também é diretamente proporcional ao tamanho do empreendimento, né? Então a gente já pode imaginar que o impacto da mina das EMM é muito menor, né? Sim. Além disso, a gente utiliza a recirculação de 100% da água. Isso que eu já ia te perguntar, o uso da água, como é que é feito lá nas EMM? A gente tem outorga, né, na planta úmido, né? A gente tem, que está a operação atualmente, né? A gente está em implantação o processo a seco, que até o final do ano já vai estar rodando também. Para vocês terem um conhecimento, lá nas EMM vão ser 2 tipos de minério, o úmido e o seco, é o que ela está explicando agora. Isso, a gente vai ter 2 unidades de tratamento, né? Porque o minério, quando ele sai do terreno, ele não está pronto ainda para o uso industrial, né? Então a gente precisa o que a gente chama de beneficiar esse minério. Esse beneficiamento, ele se dá através de processos, né? De separação entre o que a gente teria utilizável, que é o mineral de minério, que vai para o processo siderúrgico depois da cadeia, e o que não serve dentro do minério, que a gente chama justamente de rejeito, né? Normalmente, nas grandes operações, esse rejeito você leva ele com muita água e ele vai embora para barragens, né? E essa água, então, ela retorna para o meio ambiente através das barragens do rejeito. No nosso caso, a gente não tem barragem. Todo o rejeito, mesmo, 90% do nosso rejeito, ele é reaproveitado, né? E os outros 10% que ainda a gente está estudando algum uso para ele fica depositado junto com os nossos estéreis, né? Com as nossas rochas estéreis. A rocha estéril quando você vai tirar algum minério do terreno, quando ele está junto dele, normalmente tem uma rocha que não serve, que é o estéreo, né? E aí a gente deposita esses nossos rejeitos junto com o estéreo, né? No nosso processo a seco não vai ter, os rejeitos vão ser totalmente secos, como o processo já diz, e a gente também, esses 10% de rejeitos que ainda não tem uma utilização, Por que não tem? Porque eles são rejeitos mais finos, né? O rejeito mais grosseiro, ele sai como se fosse uma areia, né? Eu vi lá. Como é uma areia, né? E a gente pode utilizar na construção civil, né? O rejeito, quando você lava qualquer coisa, quando você bota água no sistema, você lava. É como se você tivesse aqueles sólidozinhos mais finos em suspensão. Por isso que a gente está implantando um filtro. Aí, como se você estivesse filtrando uma borra de café, aquela água sai limpa e aquela borra de café a gente deposita junto do nosso depósito de estéreo. É fantástico lá. Vocês têm que ir lá para conhecer de perto a planta das EMM. Eu tive a oportunidade de estar lá na semana passada, onde fizemos a entrevista com o Flávio e também com o Orlando Júnior, né? Do almoxerifado. E, sem dúvida alguma, é uma planta de total segurança. Não adianta neguinho ficar de oba-oba em cima, não, que eu conheço muito bem os oportunistas que gostam de levar vantagem aí na questão ambiental. Ô, Maria do Carmo, fala um pouquinho, por falar em questão ambiental, vocês tiveram um problema já lá com a questão jurídica da coisa, né? Sim, a gente teve uma entidade intitulada NACAB, que se intitula Núcleo de Assistência aos Atingidos, às Comunidades Atingidas por Barragem. Apesar da gente não ter barragem, eles entraram na justiça com uma ação civil pública contra as EMM e isso foi no mês passado, o juiz deu uma liminar provisória, né, de paralisar. Eles pediram 2 coisas: cassar a nossa licença, e aí eles entraram contra as EMM, contra o Estado de Minas, e também paralisar as nossas operações. O juiz, como ainda era um juiz provisório lá da comarca de Teixeiras, ele deu parcialmente a liminar, paralisando as operações 15 dias após a gente ser intimado. Nós fomos intimados na quarta-feira passada e já demos entrada à nossa defesa, que somos bastante tranquilos, né? Que todos os pontos levantados por eles não têm sustentação técnica, né? E que a gente tem certeza que vai suspender essa liminar muito rapidamente. E eu fiquei conhecendo a Maria do Carmo, esqueci de pedir sua história de vida na mineração, você vai falar aí agora pra gente, e ela seguiu todos os trâmites legais que tem para colocar a mineração
em atividade, não foi isso? Conta um pouquinho da sua história aí para nós, Manduca. Bom, minha formação, sou geóloga de formação, trabalhei em muitas empresas de mineradoras de grande porte, comecei minha carreira na Vale do Rio Doce, como muitos geólogos aqui, né, de exploração, né, e tal, sempre trabalhando nessa área de descobrir minérios, né, e que uma coisa interessante é que eu sempre trabalhei para os outros, descobrindo várias minas, vários depósitos, né? E depois de ter tido uma carreira relativamente de sucesso, brilhante, né? Não, de sucesso, tendo atingido cargos de gerência, né? de diretoria em outras empresas, eu e meu sócio, que é um engenheiro de Minas, o nome dele é Roberto Emil, nos resolvemos apostar em abrir nossa própria pequena mineração, né? Que abrir qualquer negócio próprio no Brasil é um desafio, né? Uma burocracia que Deus duvida aqui do Brasil. Não, ainda mais na área de mineração, que ela e já em tem... Minas Gerais, principalmente. Tem um risco muito grande envolvido. Sim. Também, né? Tem um risco geológico envolvido, né? Tem um risco tecnológico envolvido, tem um risco ambiental, né? Porque hoje em dia não é simples tirar uma licença ambiental. É muito difícil, A gente começou os nossos estudos há mais de quase praticamente 2 anos. Começar os nossos estudos, apesar da gente ser uma pequena empresa com pequeno tamanho de impacto, por ser minério de ferro, a gente teve que fazer o estudo mais completo que é exigido de alguma empresa de mineração. Então a gente fez um trabalho que foi parecido ao exigido de uma Vale do Rio Doce, que é um EIA-RIMA. Mesma coisa. Mesma coisa. E esse trabalho envolveu mais de 40 profissionais, foi um trabalho muito sério, né? Não só dessa parte de meio ambiente, né? Quanto também toda a parte de desenvolvimento tecnológico que a gente teve e também da montagem da planta. A gente utilizou também tecnologia de ponta na montagem da planta, tanto que a gente tem um nível de ruído muito pequeno nessa planta. Mínimo. Poeira, mínimo, tem um caminhão-pipa, 2 trabalhando em todo o entorno da planta lá da mineradora, como se você estivesse andando normal na rua, que vocês viram aí nas imagens, e tem mais imagens para mostrar. Pode terminar. Não, e justamente a gente tem todo um requerimento legal a ser cumprido de controle de ruído, de controle de qualidade de água e de poeira, que já foi iniciado, né? Todos os nossos níveis estão muito abaixo do mínimo exigido pela lei. E também, não só isso, mas a gente quer fazer mais do que o exigido, né? E para isso, e eu acho que para comprovar a melhor maneira hoje em dia, todo mundo tem muito discurso hoje em dia, as pessoas estão muito desconfiadas do discurso. Por isso que a gente quer fazer um programa de visitas guiadas lá na mina. A gente só está, como a gente tem 1 mês e pouquinho de operação, estamos criando as condições de segurança necessárias para isso, para implantar um programa de visitas e que as pessoas vão poder, interessadas em visitar, vão poder se inscrever, visitar o empreendimento e ver por elas mesmas, né? Comprovar ao vivo e a cores o que a gente está falando, né? E não ficar só no discurso. Não, né? Isso eu posso avalizar aqui, né? Eu estive lá, rodei com vocês lá, o parque da mineradora todo, você chega, é um capacete, toda a segurança do trabalho lá é 100% exigido. Todos os funcionários têm que ter uniforme, capacete, né? Tá tudo dentro da norma, não é isso, Manduca? Sim, e vocês sabem que norma não falta no nosso país, né? Mas assim, a gente, não só pelas normas em si, mas a segurança dos nossos colaboradores é muito importante, né? Porque é nada mais precioso do que a saúde e a vida dos nossos colaboradores, né? Tranquilo. De qualquer um. Não só dos colaboradores, também a gente tem, como a gente está muito perto de uma comunidade lá, que é São Pedro, então a gente tem todo um cuidado com a comunidade que está mais próxima também. E que eu achei bacana também lá na mina, e tive lá e vi com meus próprios olhos, foi também o reflorestamento que vocês estão fazendo, replantando também em áreas que hoje permitem renovar, né, Maria do Carmo? A gente replantou já praticamente 2.800 árvores, né, num programa de reflorestamento com árvores nativas da região. Então a gente hoje em dia é o maior plantador, o reflorestador, né, de mata atlântica, da zona da mata inteira, né?
porque a gente já plantou uma área toda, recuperou toda uma área de APP do lado da nossa área de mina, né? Uma área boa. Isso foi o início, né? Isso foi o início, porque isso foi o primeiro, uma das primeiras compensações que a gente deu, né? Por cortar 80 árvores isoladas. No nosso empreendimento inteiro, a gente só cortou 80 árvores isoladas. Para vocês terem uma ideia, isso é muito pouco, né, para o empreendimento de mineração, mas isso não foi à toa, porque a gente estudou os lugares, né, para justamente implantar em áreas já de pasto, já degradadas. E a gente não teve, nessa nossa primeira operação, a gente não teve que retirar nenhum fragmento de mata nativa para conseguir operar. Nós estamos recebendo a diretora da Zona da Mata Mineração no programa Espaço Aberto de hoje. Nós vamos faturar e, na sequência, a gente continua o bate-papo com Maria do Carmo Schumacher. Até já. Muito bem, de volta com o último bloco do programa Espaço Aberto da sua TV Educar. Lembrando, gente, que você pode participar do sorteio da carteira masculino da Tomás Rabelo. Você visita lá o Instagram do programa Espaço Aberto, marca mais 2 pessoas, que na semana que vem nós vamos sortear a carteira e também o kit da Dalsan Naturalis Cosméticos. Na próxima semana a gente vai sortear. E aqui o kit de arrefecimento para o seu veículo, a gente vai esperar mais um pouquinho. Deixa eu falar das ofertas do Sacolão Center para você. Mexerica carioca, R$ 4,98 o quilo. Morango, a R$ 2,98 a bandeja. Pepino caipira, a R$ 1,98 o quilo. Pepino comum também a R$ 1,98 o quilo. Repolho roxo a R$ 1,98 o quilo. Uva Crimson a R$ 5,98 o quilo. São as ofertas do Sacolão Center, que começam hoje, segunda-feira, e vão até a próxima sexta-feira. Ô Maria do Carmo, vamos falar agora, além da questão ambiental, a Juliana já falou um pouco sobre emprego. Eu estou impressionado com a geração de empregos que está acontecendo lá na região de Teixeiras e Pedra do Anta. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. É uma coisa interessante, a mineração, né? Apesar da nossa mineração ser uma pequena empresa, né, muito pequena em relação ao setor de mineração, nos municípios diretamente afetados, que são Pedra do Anta e Teixeiras, a gente vai ser uma empresa importante. Demais da conta. Maria do Carmo, você conhece a região há muito tempo? Desde 2015. Então tem muito pouco, você não calcula o que vai ser de bom para essa região, a chegada da ZMM aqui na nossa região. E a mineração é uma coisa interessante, porque ela também tem a capacidade, né, tem estudos do Ministério das Minas e Energias que diz que é um dos setores que gera mais emprego indireto para cada direto. Né? Tem estudos do Ministério que no setor inteiro, na cadeia inteira, pode-se gerar até 8 empregos indiretos para cada direto gerado, né, no empreendimento. Lá, atualmente, a Juliana já falou, a gente tem atualmente um pouco mais de 180 pessoas contratadas diretamente no empreendimento. Nós temos algumas empresas parceiras, né, direto a ZMM, que a gente tem basicamente o nosso staff, toda a nossa operação de planta é própria. A gente tem terceirizado a nossa operação de mina com uma empresa chamada TSL, já do setor tradicional, mas que contratou, ela só trouxe instrutores, né, para a região. A gente contratou um mês e meio antes, e tem instrutores lá, inclusive da Caterpillar, grandes instrutores que estão treinando as pessoas da região, né? A gente tem a empresa terceirizada Perfil, que é a parte de segurança patrimonial e limpeza. A gente tem a Yang, que é a alimentação, e tem... aliás, deliciosa comida. Na semana passada, eu tive o prazer de almoçar. Parabéns aí ao pessoal da Yang. Top de linha. Eles se instalaram em Pedra do Anta. E a gente tem as empresas de transporte que fazem o nosso transporte de pessoal, né, das cidades ali para a mina, né?
Ô Maria do Carmo, o destino do minério, Maria do Carmo, como é que ele é feito? Ele sai dali e vai para onde? Bom, hoje em dia a gente tem uma venda fechada até o final do ano para uma empresa chamada Trafigura, que ela trabalha com minérios de vários produtores e leva grandes navios graneleiros para a Europa e para a China. Então, atualmente, a nossa rota a gente sai de caminhão, infelizmente, as nossas ferrovias até a antiga ferrovia ali, né, infelizmente não está mais ativa, né, passa do lado dos nossos corpos ali, né, mas infelizmente não é ativa atualmente, então a gente tem que usar caminhão até perto de Conselheiro Lafayette ali, entre um terminal ferroviário da MRS, Joaquim Murtinho, e de lá ela vai de trem até o Porto Sudeste, em Itaguaí, do Rio de Janeiro, né? Mas a gente já está vendo outros clientes, né, que vão ter outras rotas, dependendo do cliente, você tem que estabelecer a rota logística diferente para esse cliente, né? É porque aqui a gente está centralizado perto do Porto do Rio de Janeiro e Vitória, né, no Espírito Santo. Parece que são as mesmas não, distâncias. A gente tem uma opção de sair pelo Porto do Açu. Agora em Itaperuna, em Campos. Ali, né? São João da Barra ali, né? Então a gente tem a opção de sair pelo Porto do Açu também, que é uma opção logística interessante para a gente, que não é viável para outros produtores de minério de ferro que estão mais a norte, né? Outro ponto importante que a Maria do Carmo e o Flávio nos disse lá na segunda-feira foi com relação... Ô, Dinei, você pode ir soltando o vídeo aí que tem mais um vídeo para soltar aí, por favor. Foi o desvio que vocês fizeram de caminhões que vêm para chegar à mineração que passam por fora da cidade de Teixeiras. Sim, exatamente. A gente tem aí tá a saída... Aí o parque, gente, vocês podem... Ali é a recirculação de água, a gente está vendo a recirculação da água, né? E a nossa planta é uma planta relativamente pequena, mas é uma planta bastante moderna, e o nosso conceito de processo mineral é um conceito moderno também, um conceito de pré-concentração, né, que é um conceito relativamente novo na mineração de ferro, né? A gente, para passar ali, a gente está perto do asfalto ali que liga Teixeiras à Pedra do Anta, a gente está mais ou menos a 500 metros da saída da nossa planta ali, do nosso pátio de produtos para esse asfalto, mas a estrada, né, as BRs passa por dentro de Teixeiras, né, e a gente já desde o início a gente já viu que não seria possível passar por dentro da cidade, e com isso a gente fez uma parceria público-privada com a Prefeitura de Teixeiras e ajudamos a melhorar uma estrada que já existia, que eles chamam lá a Estrada do Paiol, né? A saída pelo Paiol. E a gente agora já está encascalhando a estrada, a gente mantém um carro-pipa nessa estrada também. E, obviamente, sempre essa estrada está um pouco mais longe, distante da nossa operação. Então, é uma operação de controle de poeira bem mais difícil, mas a gente acredita que quando acabar o processo todo de encascalhar essa estrada toda... Que, aliás, vocês já estão estocando, né? Já começamos. Semana passada a gente já começou, e essa semana estamos terminando trechos importantes, especialmente perto das casas, das casas que existem ao longo desse trecho, que são mais ou menos 4 quilômetros de desvio por fora da cidade, e que atualmente já está sendo usado, inclusive, por todos os outros caminhões também, não só o nosso. Né? Todo o tráfego, né, mais pesado da cidade está também utilizando esse desvio. Né? Essa interface que vai ter entre a mineração, o poder público, é tranquila? A gente está fazendo a nossa parte, que é se relacionar com as prefeituras no que tange a um relacionamento que a gente hoje em dia tem que fala-se muito do relacionamento republicano, né? É isso mesmo, né? A empresa ela tem que se relacionar com as prefeituras para tentar entender qual é a melhor maneira de interagir com aqueles municípios, né? Não só a prefeitura, mas as câmaras também. Fizemos reuniões com as duas câmaras, tanto de Teixeiras quanto de Pedra do Anta, para tentar entender qual é a melhor maneira da gente diminuir os impactos eventualmente negativos e também melhorar os impactos positivos, né,
que a gente com certeza vai ter na reunião, na região. Uma coisa que é importante, né, a gente dizer, muitas vezes as pessoas falam um discurso que a mineração traz progresso para poucos e desgraça para muitos. Eu acho que ali a gente está tentando fazer diferente, né? Justamente, a gente está tentando fazer uma nova mineração. Eu acho que a mineração é um setor que tem sim que se reinventar no nosso país, e ele tem que se reinventar com tecnologia, com inovação e com respeito, né, socioambiental. Claro. Né? Mas esse respeito socioambiental, as pessoas não podem esperar que a mineradora vá suprir todas as demandas dos municípios, né? A gente tem que quer fazer o melhor possível, né, dentro da perspectiva da empresa, né, e também ouvindo, né, as comunidades, especialmente nos seus integrantes, né, das suas câmaras de vereadores e dos seus prefeitos, que são as pessoas que foram eleitas para isso, né, claro, para serem representantes do povo, né? Além dos empregos diretos e indiretos que estão sendo proporcionados lá em Teixeiras, Pedra do Anta, pela ZMM, eu queria que você falasse um pouquinho também com relação aos recolhimentos de impostos que são direcionados também para as duas cidades. Sim, a mineração, além dos impostos tradicionais, né? São muitos. ICMS, ISS, a gente já está trazendo bastante ISS no caso da implantação lá, né? Foi gerado ISS, né, nas prefeituras e tal, mas em termos de volume totais de impostos, a nossa empresa deve gerar em torno de 25 milhões em recolhimento de impostos no ano que vem, quando a gente já tiver na nossa full capacity, das 600 mil toneladas. É óbvio que o imposto, o minério, o preço é variável no mercado, uma commodity, né, igual o preço de milho, sim, né, sim, de café, varia, mas a gente, considerando um preço médio aí, a gente acredita nesses 25 milhões, né? E também tem uma coisa muito interessante, além dos impostos, né, que tem os impostos diretos, alguns diretamente para os municípios, que são as participações no royalties da mineração, que se chama CEFEM, né, e tal. Tem a questão também da renda, da aumento da renda per capita na região, né? Familiar. No ano que vem a gente deve estar injetando em torno de 5 milhões em termos das nossas folhas de pagamento na região ali. Nossa. Né? Então, é uma dinamização da economia desses municípios, né? Que ela traz benefícios em torno do município inteiro, dos pequenos negócios do município, da dinamização da economia dos municípios mesmo, né? Ô Maria do Carmo, outra coisa que eu achei interessante é o relacionamento seu, que é uma diretora, do Flávio, que é o gerente, com todos os funcionários. É um relacionamento muito perto um do outro, parece que é de irmandade mesmo. Eu acho que é uma questão de filosofia mesmo. Primeiro que eu estou na região desde o início, né? Então eu tenho um contato direto ali com a comunidade desde o início. Eu acho que todo mundo da comunidade, né, me conhece pessoalmente, porque eu já fui praticamente na casa de todos, né? Tomar café, conversar. Bolo. Essa é a parte boa, né? Parte boa. E a gente tem acordos com todos os superficiários diretamente afetados, nós temos acordos firmados com eles, eles têm a participação no nosso faturamento, né? Quem tem minério na sua terra tem direito à participação no nosso faturamento, né? Então a gente já fez esses acordos desde o início, eu acho que todo mundo pode perguntar a esses superficiários, desde o início a gente teve uma relação muito franca e muito parceira com eles, muito fair também, né? Os funcionários, como a gente contratou todo mundo muito ali da região, né? E a gente frequenta efetivamente a região, né? Para quem conhece ali, eu fico hospedado no Hotel Giramundo. Né? É demais. Né? O pessoal ali, gente fica no Hotel do Wilson ali, né? No centro e tal. Então a gente frequenta efetivamente a cidade, né? A gente não fica longe da cidade, a gente nem vive. Nem Viçosa e nem Ponte Nova, tá lá em Teixeiras. Não, estamos lá mesmo, né? E as pessoas nos veem todo dia, né? E eu acho que isso faz parte, é importante da filosofia da empresa, que eu pessoalmente, a empresa, e acreditamos que o conhecimento transforma. Verdade. Né?
Ô, Maria do Carmo, a busca pelo minério, como é que é feita? Explica pra gente aí. Esse minério é um minério difícil, não é um minério fácil, né? A gente está querendo até mostrar nessas visitas um pouco o que é o minério, né, e tal. A gente tem uma característica muito importante desse minério, que ele tem uma característica que é ser magnético. Então, os ímãs atraem o minério, né? Sim. É uma rocha que não tem uma cara tradicional de minério de ferro, como a gente mineiro está conhecido, né? Mas ele pega, o ímã pega ele, né? E a gente usa essa característica para nos auxiliar na pesquisa, né? Então, a gente usa o que a gente chama de magnetometria. A gente faz levantamentos do magnetismo no terreno para nos ajudar a dizer aonde que poderia ter ou não o minério. Gente, continua a promoção do Sacolão Center. Abacaxi, 3 unidades por apenas R$10. Feijão carioca, R$ 3,98 o pacote. Goiaba vermelha, a R$ 2,98 o quilo. Mamão formosa, a R$ 2,98 o quilo. Manga Palmer, a R$ 4,98 o quilo. A manga Tome também a R$ 4,98 o quilo. Melancia a R$ 1,98 o quilo. A beterraba você encontra também a R$ 1,98 o quilo. São as ofertas imbatíveis do Sacolão Center para você, minha amiga dona de casa e meu amigo trabalhador. Maria do Carmo, nós estamos chegando ao final do programa, mas o espaço estará sempre aberto aí a ZMM. E gostaria de contar com você, assim que tiver novidades, você pode me requisitar. Estou precisando de ir no programa para falar um pouco, a gente vai lá também para fazer algum tipo de reportagem. Obrigado. Obrigado a vocês. Por ter vindo aqui ao programa, sem dúvida alguma, foi um programa diferente, um programa que mostrou a nova realidade da região nossa de Teixeiras, Pedra do Anta e de toda a Zona da Mata. Muito obrigado pela presença, Maria. Obrigado a você, Wesley. Tamo junto, tá? Eu volto na próxima segunda-feira, às 17 horas, se Deus assim nos permitir. Tchau, galera. Um abraço.